Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Estamos aí em futura.org.br para você conferir o nosso programa ao vivo na tela do seu computador, do seu tablet, celular, em qualquer parte do mundo. Basta acessar aí futura.org.br e também aqui na aba de programas, você vai lá para saber todos os nossos episódios que já foram exibidos, estão aqui disponíveis para você compartilhar nas suas redes sociais e assistir quantas vezes quiser dentro da aba do Conexão Futura, no site do nosso canal Futura. Bom, e você em casa, o que avalia em um produto quando sai para comprar comida? Na hora de escolher o que vai para casa, os 3 principais aspectos considerados pelos brasileiros ouvidos em uma pesquisa da Associação Proteste são se o alimento é saudável, se ele é gostoso e qual é o preço. Bom, e depois, você aí presta atenção em tudo que você come ao longo do dia? Bom, você já teve aquela sensação de estar com fome grande parte do dia ou então de ter vontade de comer logo depois de ter feito uma boa refeição? Esse pode ser um problema sério, né? Aquela fome que não passa pode ser causada aí por uma alimentação desregulada, por exemplo, um consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos, poucas proteínas, também por problemas hormonais, até por uma noite mal dormida, por muito estresse ou até por problemas psicológicos como depressão ou ansiedade. Além disso, comer muito rápido em horários muito distantes também prejudicam a comunicação e no tempo certo entre o que entende o estômago e o cérebro e pode aumentar aí essa sensação de fome. Mas o que fazer para combater essa sensação e ter sempre uma alimentação balanceada ao longo do dia? Para essa conversa, vamos ter aqui no estúdio ao longo dos próximos 20 minutos, recebemos no estúdio ao meu lado a Cláudia Cravo, que é nutricionista e membro da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, é um prazer. Prazer é nosso em recebê-la. Também conosco aqui no estúdio está a Viviane Oliveira, que é endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Bem-vinda, Viviane. Obrigada. E ainda conosco está você em casa, como sempre. Então, você é nosso convidado, mande aí a sua pergunta. Seus hábitos alimentares variam muito? Você consegue ser regrado ou não se preocupa muito com isso? Quero saber aí da sua opinião, mande pra gente desde já nas nossas redes sociais. Você pode encontrar aqui no facebook.com/canal Futura Oficial. Esse post que você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada aqui a sua questão. Ou também temos na internet outra opção que é o Twitter, em 140 caracteres, tem aqui já a chamada do Sala Debate hoje à noite, mas aqui embaixo você pode mandar um tweet para a gente participando do programa de hoje. E ainda temos o nosso WhatsApp, 21 968 668 414. Salve aí no seu celular, contatos, canal Futura, e sempre quiser mandar mensagens, mande aí o zap para a gente. Também tem o telefone fixo que segue à disposição no 0 Operadora 21 2273 5020, números que estão aí na tela e vão aparecer ao longo do programa para você não perder tempo em mandar a sua mensagem para a gente. Bom, a gente fala aqui de hábitos do brasileiro, a gente sabe da questão da alimentação no país, é um problema que já foi muito mais sério, tivemos por muitas décadas índices de desnutrição, a gente teve o combate à fome acontecendo ao longo dos últimos anos, a gente está agora num momento de virada em que da desnutrição por falta de alimentos, o brasileiro começa a ter uma desnutrição por alimentos equivocados muitas vezes na dieta, né? Estou com as duas especialistas aqui, podem repercutir melhor essa questão para a gente, mas quero ouvir, para a gente começar o bate-papo, Cláudia, por que a gente sente fome? O que o corpo pede? O que falta nesse mecanismo na hora de a gente começar a comer alguma coisa e ter aquele reflexo e o corpo começar a funcionar melhor? Ok. Então, Cristiano, para a gente começar, deixa eu explicar primeiro como é que se processa, por que nós comemos várias vezes ao dia, né? Quem define a porção, a quantidade do alimento no humano, no mamífero homem, é o trato digestivo. Então, nós temos limitações, que é o estômago, e, portanto, a cada 3 a 5 horas, nós temos, em média, o término de uma refeição. Claro que isso é individualizado, né? Tem pessoas que podem finalizar e dependendo do que comem também, da qualidade da alimentação. Mas, teoricamente, nós somos comedores periódicos, por quê? Precisamos comer várias vezes ao dia, não necessariamente de 3 em 3 horas, que sejam respeitadas as porções, mas por isso nós temos a necessidade, a fome, ela não deve se expressar quando esse ritmo, esse biorritmo alimentar se segue. Né? Agora, Viviane, em relação
ao que a gente come também. A Cláudia explicou por que sentimos essa fome de tanto tempo, mas também depende da rotina da pessoa, do quanto de esforço físico ela fez, do quanto dormiu, como é a rotina dessa pessoa, também vai influenciar nos hábitos alimentares. Com certeza. E a fome nada mais é que um conjunto de situações que ocorrem para sinalizar que está faltando um nutriente, que você está precisando de energia. Então, um alerta do corpo. É um alerta do corpo, exatamente. Então, isso vai depender, como a Cláudia falou, individualizar, né? Então, vai depender do grau de atividade, do porte do paciente. Então, isso tem que ser bem individualizado e é mesmo diferente para cada pessoa. Então, a fome, na verdade, é aquela sinalização verdadeira, um sinal de alerta que precisa de algum nutriente, que é diferente da vontade de comer e também diferente do apetite que a gente estava aqui conversando. Então, né? como é que a gente consegue entender isso, né? Eu posso já ter acabado de almoçar, mas tem aquela vontade de comer aquela sobremesa ou aquele doce. É diferente também do que a fome. Não é mais fome, já estou alimentado, mas tenho vontade, eu tenho apetite. Como é que diferencia isso, Cláudia? Na verdade, isso chama-se a fenomenologia da fome, né? A fome é quando comer, né? É aquela sinalização neuroquímica, a falta do nutriente. O apetite, que é a expressão do apetite, é do que comer. Aí é um grande negociador com a palatabilidade, com açúcares e gorduras, ele define essa busca de um alimento. Acabamos de comer e temos ainda desejo. É o desejo, isso é mesmo. O desejo define muito define. bem. Né? A saciação, ela é um processo fisiológico, metabólico, que define o parar de comer. E a saciedade é o quanto eu como. Né? Aquele processo da porção alimentar. Então, a gente está falando aqui de questões metabólicas, psicológicas, hormonais, neuroendócrinas, de sistema de recompensa, que é cortical, que é neural, do alimento. Então, o alimentar-se está muito além das calorias. Está dentro de um composto, de uma expressão hormonal, e isso é muito importante na escolha do alimento, principalmente nessa contemporaneidade que nós temos, que é o alimento altamente energético, que a gente chama de dieta de cafeteria. Né? Dieta de quê? Cafeteria. Cafeteria? É aquela dieta salgadinhos, pacotinhos, biscoitinhos. Tudo pronto, processado. Pronto, processado, que é como nós chamamos do alimento gatilho. O alimento que tem na sua composição, muitas vezes, os indivíduos não conseguem registrar, os profissionais não conseguem passar isso para todos, para a população, a composição de açúcares com vários nomes, gordura e sal, porque ele precisa estar ali armazenado dentro de um pacotinho. Para durar mais tempo, para durar mais Já tempo. não um alimento fresco acaba dificultando. Quero ouvir de você, Viviane, em relação a essa relação do que a Cláudia apresenta, né, do tipo de alimento que o brasileiro tem consumido mais, com esses índices de excesso de peso. Segundo o Ministério da Saúde, uma pesquisa de 2011 apontava aí 48% dos brasileiros já obesos, né, ou acima do peso. Isso tem relação com o que se consome, muito alimento processado. Com certeza. E, na verdade, esses dados, eles já até aumentaram. Aumentaram ainda mais. É crescente isso. E é por isso que é importante discutir, porque, na verdade, a obesidade está virando um problema de saúde pública, não só no Brasil, no mundo todo, né? Então, teve um grande estudo que saiu mundial, fez um levantamento mundial, que foi publicado aí numa revista médica importante, em que o Brasil já é o 5º país em excesso de peso. Só perde para grandes potências, como Estados Unidos, China, Rússia e Índia. O Brasil já é o 5º. Então, isso é muito importante, né? E o que mais chama atenção também é que o índice de excesso de peso está crescendo, e principalmente em criança e adolescente. Então, a gente sabe que a criança obesa, ela tem pelo menos 4 vezes mais chances de ser um adulto obeso, né? E o adolescente em torno de 7 vezes mais. Então, e a gente sabendo o tanto de problemas físicos, psicológicos que a obesidade pode trazer, então realmente é muito importante a gente discutir isso e começar a olhar para o que a gente está comendo, porque realmente a comida está influenciando, os nossos hábitos estão influenciando nisso. Muito bem, a pesquisa que a gente mencionou também na abertura do programa foi realizada pela Associação Proteste.
E a gente tem mais informações sobre ela aqui. Por exemplo, eles ouviram aí 760 pessoas e apontaram que as pessoas estão dispostas, supostamente, a pagar mais um pouco por um alimento orgânico, por um alimento mais saudável. Mas também tem dificuldades de encontrar na grande parte dos mercados. Ainda são alguns que oferecem, ou tem essa discriminação quando é um alimento orgânico ou não. E tem outro exemplo que é 94% das pessoas dizem que são as mulheres que são mais flexíveis para comer alimentos saudáveis e elas, por estarem responsáveis pelas compras de grande parte das famílias do Brasil, acabam influenciando. Então, a gente teria que, de repente, trabalhar um pouquinho mais na educação com as mulheres, com as chefes de família, para acabar influenciando aí os maridos, os filhos e a família toda, Cláudia? Eu acho que tem uma questão muito cultural, né? A preocupação da mulher, o papel da mulher, na cozinha, na família, o papel da mulher, a preocupação com a estética, né? Independente da saúde. Mas eu queria ainda falar um pouquinho desse padrão da contemporâneo alimentar, que se desenvolve hoje, independente da escolha do tipo de alimento, se ele vai ser orgânico sim ou não, mas é um padrão de semicontinuidade. As pessoas, como nós falávamos da fome, dos intervalos, as pessoas, elas, por conta desses pequenos lanches, elas comem muito frequentemente, ora deixam grandes espaços sem comer. Quer dizer, o padrão alimentar, a necessidade alimentar, ela hoje está muito confundida, né? Enfim, com alimentos que fazem bem, ou que têm que ser consumidos. E a gente, às vezes, esquece a individualização de um ciclo de vida, de um determinado momento, um adolescente, um obeso. Então, não é todo alimento que deve ser ingerido para todos os indivíduos. E esse momento, que eu diria, nem sei se ingrato ou não, mas muito peculiar da nutrição, que é um movimento obesogênico quase, né? Que vai-se desde a gastronomia a uma quantidade de oferta e ali as pessoas se perdem. Porque está na moda, né? A gente vê a quantidade de programas na TV aberta, por exemplo, sobre culinária. Por outro lado, os perfis na internet aí, dos perfis fitness, sugerindo uma dieta saudável, que pode até ir para um extremo do saudável demais ou não, ou de não ter restrição de muita coisa, acaba se perdendo muitos nutrientes. Ou pelo outro lado também, de a gente tentar entender esse paradoxo, né? De que as pessoas têm mais acesso à comida e, ao mesmo tempo, vocês podem complementar essa informação para mim, mas de que estão aí se alimentando muito, porém podem estar desnutridas, inclusive, né? Exatamente. Então, por isso que a gente fala que é importante a constituição alimentar. Você ter o carboidrato, ter a proteína, ter a gordura boa. Então, é o conjunto de todos esses nutrientes que vão deixar o teu organismo equilibrado, você saciado, vitaminas, nutrientes, tudo certinho e equilibrado no organismo. Agora, Viviane, é muita dúvida na população em geral sobre, muitas vezes, o que é o carboidrato, o que é a proteína. A gente pode achar que todo mundo sabe, muitas pessoas não sabem. Mesmo a gordura boa e a gordura ruim. Aí fala, você tem que cortar a gordura da dieta. Não, né? A gordura faz aí, tem um papel importante no nosso organismo. Com certeza. Então, a gordura boa é aquela considerada a gordura insaturada, né? E a gordura ruim, em termos gerais, a gordura saturada, a gordura trans. E que está em qual tipo de produto, por exemplo? Principalmente produtos industrializados, né? Então, quase todos vão ter esse tipo de constituinte. Que é a gordura ruim. A gordura ruim, a gordura trans, né? E a gordura boa se encontra em qual tipo de alimento? A gordura boa, ela está muito presente, por exemplo, nesses nuts que a gente fala, na castanha do Brasil, amêndoas, né? Então, elas têm um fator, um constituinte de gordura muito bom e o que leva a ter mais saciedade. Então, é super importante ter um equilíbrio nisso tudo. Muito bacana. Deixa eu aproveitar que o nosso tempo está correndo. Eu tenho várias participações já. Você de casa que não mandou a sua, aproveite, vá lá ao Facebook, ao Twitter e ao nosso WhatsApp ou telefone fixo, contatos aqui embaixo. Já registrando a Elaine, lá de Cubatão, em São Paulo. Obrigado, Elaine, aí na região do litoral paulista, contando pra gente que na casa dela são 5 pessoas e que ela está tentando implantar lá uma reeducação alimentar da família, que está muito difícil, mas que ela não vai desistir e que todo mundo tem que se adaptar. Qual a dica aí para quem quer tentar não impor, mas convencer os membros da família a todo mundo se reeducar?
Cláudia? Eu acho assim que, na verdade, as pessoas têm que respeitar os seus hábitos. Hoje, nesse movimento de muitas dietas, de muitas orientações, as pessoas se perdem, adotam hábitos que não são seus, ou seja, não existe o deslocamento alimentar, eu troco um pelo outro, mas sim agregação. E com isso as pessoas elas acabam engordando. Então o que eu digo para essa moça, essa senhora? Elaine, na verdade, entenda se a sua família está comendo muitos alimentos industrializados. O que é isso? Pacotinhos, biscoitos, alimentos calóricos que não devem fazer parte do seu dia a dia. As pessoas hoje precisam comer comida. Elas entendem, e nós estamos indo na contramão que cada vez mais indústria e as pessoas comendo pacotinhos e achando que são alimentos saudáveis. Uma regra poderia ser tudo aquilo que tem um prazo de validade muito grande é o que a gente deve comer menos? Pode ser por aí? Excelente, pode ser por aí, né? Muito bom. Tem a participação aqui do Célio pelo Twitter com várias dúvidas, eu quero ver se eu consigo resumir uma aqui, Célio. Mas vamos lá, quantas vezes por dia ele deve comer, que tipo de alimento ele deve comer, comer pouco auxilia na perda de peso? E a última pergunta, eu acho que até eu poderia dar a resposta, mas vou deixar para as nossas convidadas. Uma banana tem o valor de uma refeição inteira? E aí, Viviane? Então, é aquilo que a gente estava falando. É difícil a gente falar sem conhecer a vida dessa pessoa, né? Então, não tem como dizer quantas refeições. Vai depender do estilo de vida, depender da idade, depender do histórico dele, se ele tem, de repente, algum problema de saúde, né? Então, vai ter que ser analisado cada caso, não dá para dizer assim, quantas E mesmo a refeições. quantidade de vezes que a pessoa come, a gente mencionou rapidamente no começo do programa, mas também pode ter aí algum indício de um transtorno de ansiedade, outro problema que acaba a pessoa depositando na comida, né? Sim, sim, com certeza. Então, a gente sabe o seguinte, se a pessoa ficar muito tempo sem se alimentar, por exemplo, em torno de 5 horas, ela começa a ter esse desejo de comida, a fome, na verdade, não é desejo, a fome, pela produção do hormônio do nosso estômago, que é a grelina. Então, isso é uma coisa natural do nosso organismo. Já a ansiedade, daí é esse desejo de comer que vem para tentar aliviar esse desconforto emocional que está tendo. Aí o que acontece? O açúcar, por exemplo, tem uma área ali do cérebro que ele atua, que é numa área ali de recompensa que a gente fala, e faz a liberação da dopamina. E aí isso, consequentemente, faz com que a pessoa tenha um bem-estar, se sinta bem, né? Então, por isso que ela sabe que se comer aquele docinho, ela vai ficar tranquila, vai se sentir bem. Entendeu? Mas aí pode se comer doce demais, vai estar se enganando nesse problema. Não pode, né? O que ela precisa entender que esse mal-estar, essa ansiedade, ela tem que ter outras maneiras de aliviar esse desconforto, né? A própria atividade física, por exemplo, é uma maneira de aliviar, vai produzir outras substâncias, outros neurotransmissores de bem-estar, igual como se estivesse comendo um doce, por exemplo. Agora muita gente se ilude achando que trocar o doce convencional pelo doce diet, vendido também nas confeitarias, vai trazer algum benefício. Depende, né? Depende. Quer dizer, o que é o diet? O doce diet é aquele que tira o açúcar simples, né? Tira o açúcar. Uma geleia diet, ela vai continuar tendo o açúcar natural, da frutose, né? Então, se é um diabético, se existe alguma tem uma necessidade específica, patologia, alguma doença, eu acho que sim. Mas o que eu diria para ele, que ele fez muitas perguntas, quer dizer, o que a gente está vendo hoje? A nutrição cresceu muito. Né, os estudos cresceram muito, estudos baseados em evidência, estudos assim de peso, e a gente começa a ter tantas opções que as pessoas não sabem mais como comer. Então a dúvida dele procede porque antigamente ninguém era uma nutricionista. Hoje, como é que eu vou orquestrar esses alimentos? É bom, faz bem? Quer dizer, mas é bom para um cardiopata? Será que vai ser bom para mim? E é muita informação e muita Exatamente. oferta também de alimentos, muito Muita. anúncio e propaganda de alimentos Ele também. fica Acaba perdido. confundindo, né? É claro que uma banana não substitui uma grande refeição e não se deve comer uma fruta isoladamente. É importante lembrar que nós temos a fruta como recomendação, não temos sucos como recomendação, né? Em diretrizes e nossas recomendações para o paciente eutrófico normal.
e que ele provavelmente tem muitas dúvidas, talvez. Tem que procurar um precise profissional, procurar um né, um profissional nutricionista, um endócrino, para tirar essas dúvidas aí, vendo o seu caso específico, né? A gente também aqui no Conexão presta serviço, a gente dá muita informação, mas também nunca aqui sugerimos que você deixe de consultar um especialista por conta de alguma informação que a gente traz aqui, um período rápido aqui da nossa conversa para trazer informações para você, mas lembrando sempre, cada caso é um caso, então você pode, de repente, pegar uma informação geral fora do contexto que não vai fazer sentido para você. Então, olha só, a Leuda Itinga, lá do Maranhão, mandou um WhatsApp para a gente. Obrigado, Leuda. A gente já está quase encerrando aqui. Eu quero ouvir que vocês deem alguma dica para ela. Ela pede aqui, ela está um pouco acima do peso, acho que é o caso clássico de muita gente aí, quer conhecer algumas dicas para uma dieta saudável e pergunta, comer pouco, várias vezes ao dia, está correto? Leuda, o que eu acho, né? Se você está em sobrepeso, ou seja, você está comendo mais do que precisa. Ou comendo mais calorias do que está gastando, né? Então, essa conta é assim. Então, primeiro você tem que identificar o que te engorda, a intervenção correta. Se você vai brigar, não precisa brigar tanto com a cenoura, nem com a rúcula, nem com o peito de frango, mas quem sabe com os alimentos calóricos que você não está identificando. Quantas vezes você vai comer? Aí vai depender da sua rotina, da sua vida. Não é preciso comer de 3 em 3 horas, mas também não se faz espaços longos. Lembrar que a alimentação, a porção alimentar, a quantidade alimentar, ela é definida também por esses hormônios, essas secretinas. Então, a gente não tem que sobrecarregar. Então, mais uma vez, eu acho que as pessoas ficam muito perdidas, né? E acham que a gente consegue, num tempo muito curto, orientá-las. Mas eu acho que ter atenção, se pesar, é importante se movimentar hoje em dia. Pese-se, se você percebe que você está fora do seu peso, alguma coisa você tem que fazer. Muito bom. Deixa eu mostrar para você de casa onde buscar informações na internet também. Vamos lá ao site da SBAN, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que está aí na tela para vocês, sban.org.br. Também outro site que recomendamos, endoquali.com.br, para você ter aí o contato da doutora Viviane Oliveira também. E ainda a pesquisa que mencionamos no começo do programa, da Proteste, então se encontra lá no proteste.org.br. Tá certo? Obrigado às duas pela presença, foi um prazer recebê-las aqui, mas já acabou, infelizmente. Até a próxima. Até a próxima, Cristiano. Valeu. Obrigada pela oportunidade. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Lembrando que a partir das 5 da tarde, o Jornal Futura de hoje também fala sobre hábitos de alimentação saudável para o brasileiro. E aqui no Conexão a gente te espera de segunda a sexta ao vivo, 2h30, tem reprises 00:30, 7h30 da manhã, ou ainda a qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site. Você encontra todos os nossos episódios por lá. Um abraço e até a próxima.